Mais uma vez aqui, ao vivo, né? Tentando aí. A gente tava quebrando a cabeça para poder encontrar uma solução de conexão entre esse perfil, o perfil da professora Dênia, né? Ela acabou de chegar. Só enviar a solicitação agora, professora, para a gente tentar. Deixa eu ver se eu consigo lhe adicionar também por aqui, para ficar mais fácil. Prontinho. Eita, apareceu. A Dênia não pôde participar ainda. Eu enviei o convite, mas não foi permitida ainda, professora, a conexão. A senhora pode me falar no WhatsApp se ainda estiver aparecendo a mesma mensagem para a senhora. Agora apareceu o pedido de solicitação. Vou aceitar, vai dar certo. Apareceu aguardando aqui, acho que agora vai dar certo. Agora! Ah, conseguimos! Eita! Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas, né? Agora deixa eu só aliviar os corações aí do pessoal, que tá todo mundo aqui ansioso. Tá Bem, jóia. gente, agora nós estamos começando aí para valer, né, a nossa live Diálogos de hoje. Finalmente resolvemos os problemas aí do Instagram, né, graças a Deus. Quero agradecer a presença de todos, né, especialmente da professora Dênia, que aceitou o convite, né, para estar aqui conosco hoje, discutindo um pouquinho esse desafio, né, que é a pesquisa científica que está enfrentando em nosso país e também a articulação, né, entre as pesquisas e a prática pedagógica, a prática docente que acontece, né, no chão da escola. Antes de passar a palavra para a senhora, eu vou pedir licença, né, para pedir às pessoas para convidarem os colegas, né? Os nossos colegas lá do programa do Ensino das Ciências estão ansiosos. Eu vi compartilhando no grupo do WhatsApp que ia começar, né? A gente já começou. O pessoal está chegando, né? Está falando aí com a gente, né? Boa noite a todo mundo. Muito obrigada pela presença. Está chegando. O perfil do nosso programa também está conosco aqui. Nara, maravilhosa, né? Amiga, doutora. Agora. Muito bem. Que bom. Muito Sejam bem. bem-vindos. Vamos chamando, né? Bem-vindos aí à nossa conversa. Deixa eu só desconectar aqui o WhatsApp do computador para não ficar o barulhinho das notificações, né? Eu vou começar dando uma filadinha aqui no Lattes, professora, para falar um pouquinho da sua formação, né? Aí a senhora comenta um pouquinho, depois a gente já começa no nosso diálogo, nas perguntas, né? Lembrando ao pessoal que nós estamos abertos também para vocês enviarem, né, as perguntas de vocês, curiosidades, comentários, né? Eu vou estar sempre dando uma olhadinha aqui no feed, né, para ver o que vocês estão colocando, tá certo? Então, a nossa querida, né, professora Dênia, ela é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, atua no programa de pós-graduação em Ensino das Ciências, né, e também na licenciatura em Química. Tive a honra, né, de conhecê-la lá no PPGEC, né, como minha eterna professora, porque eu continuo aprendendo com a senhora. Obrigada. As disciplinas encerraram, né, mas a aprendizagem é contínua. E ela é formada, né, tem a graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco, o mestrado em Tecnologias Energéticas Nucleares também pela Universidade Federal de Pernambuco, o doutorado em Educação, né, pela Universidade de Minas Gerais, fez também o estágio doutoral na University of Leeds, perdoem aí o meu inglês, certo? É exatamente assim. O pós-doutorado, né, no Center for Studies in Science and Mathematics Education, na University of Leeds também, né? E faz pesquisas aí na área de ensino das ciências, com ênfase em química, né? Com interesse na questão de perfil conceitual, linguagem, cognição. É coordenadora do NUPEDIC, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Didática e Conceituação em Ciência, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, professora, sobre esses aspectos da sua formação e a gente já começa com as nossas perguntas. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco.
Pois é, Suelen, todos que estão aí, eu estou vendo tanto nome conhecido, estou super feliz de estar tão junto, né, num momento que é de isolamento e a gente não se isola nunca, né? Quando os nossos É corações verdade. estão aí, as nossas mentes empenhados em coisas boas, em construir. Então, estou muito feliz, quero dar boa noite a todos, a todas que estão aqui escutando a gente. E queria agradecer demais o convite, porque estou Eu que muito feliz, agradeço. viu? Estou muito feliz por Eu que estar com agradeço. você. E quero parabenizar você pelo projeto, né? Esse projeto Diálogos, né? Que eu estava lendo sobre o projeto, que ideia fantástica, maravilhosa, com discussão sobre prática docente, sobre o fazer educacional, trazendo todo mundo aí para perto, né? Aproveitando aí das tecnologias e realmente dando uma grande contribuição, como o projeto previa, para aproximar profissionais. Não estou vendo as pessoas que estão na escola, com as pessoas que estão na universidade, com as pessoas que estão estudando. Estamos todos aqui para falar sobre um tema, para discutir, para conversar. Não é isso? Então, o que eu gostaria de dizer é que essa é a minha primeira experiência em live, viu? Então, Ah, que muitas ótimo. obrigada. Estou estranhando. Eu acho que eu já falei muito ao vivo, já falei por vídeo, mas em live é a primeira vez. E que toda a formação da gente, né? Você faz essa leitura e cada item que você lê, a gente fica pensando, tem uma história, né? Como todas vocês que estão e que passaram ali por a gente no doutorado e que estão ainda nos estudos de doutorado, a gente vê uma história se construindo, uma trajetória se construindo. Ver você que defendeu o doutorado, né, há pouco, não faz tanto tempo, já aí atuando, faz a gente se sentir bem dentro do tema que você propôs, né? Como é que essa relação pesquisa, ensino, como é que essa formação de professor vem ajudar e contribuir para a nossa prática docente? Às vezes a gente olha para o nome, né, para o título, prática docente, e só pensa naquela imagem, naquela figura do professor dentro da sala de aula, com o quadro, os alunos. A prática docente, ela é uma prática que envolve muito mais coisas. Por exemplo, você está aí em plena prática docente, ou seja, exercendo o seu papel de professora e trazendo, né, as discussões e os debates à tona aí com todas as pessoas. Então, eu fico vendo essa minha formação e cada coisa que a gente fez foi uma experiência que conta, né, para essas trocas que nós temos. Como vocês trazem também muito da experiência de vocês na sala de aula, nas atividades que exercem na escola ou nas universidades, nos institutos e assim por diante. Então, estou muito feliz e que essas nossas experiências trocadas hoje rendam bons frutos. Ah, que ótimo, professora. Eu tenho certeza, né, que vou aprender muito com esse diálogo. Só um parênteses, eu ainda não defendi, ainda estou na luta. Ah, é mesmo? Eu pensei que você tinha defendido recentemente. É da turma de Ainda filho. não, da minha turma. Nara defendeu, Cirdes, né, Marcela, os queridos. Tem outros que estão na agulha aí esperando essa pandemia se resolver. E eu também estou ainda no processo, mas a gente Eu chega lá. pensei que você já tinha defendido, porque vi que sua turma já estava andando. Mas aí está chegando lá, né? Provavelmente está É quase verdade, já definido. estou, ai meu Deus do céu, com o coração na mão. A tese já Mas está é pronta. verdade, essa construção, né? Essa história. E eu fico muito feliz que a senhora tenha visto, né, o projeto assim, acolhido ele tão bem, né? Para que a gente pudesse estar nessa troca. Eu não tive tempo de colocar o título, né, da nossa conversa de hoje, mas apareceu aí nos cards a nossa pergunta, né? Geralmente eu coloco antes, mas como a gente ficou fazendo os testes, aí eu acabei esquecendo de colocar para vocês, mas eu vou ler aqui. Quero pedir licença, senhora professora, eu vou estar sempre virando o rosto, porque eu estou olhando no computador Eu também fiz algumas algumas perguntas. anotações aqui, para não esquecer as coisas. Isso. Deixa eu só ler aqui como foi que a gente colocou, né? A pesquisa em educação e ensino, relações entre pesquisa e prática docente, né? Que foi esses aspectos que a senhora já levantou.
E nós estamos, né, vivendo esse momento novo, né, do isolamento, em que a gente começa a se questionar, né, em vários aspectos da nossa vida, tanto na perspectiva pessoal quanto profissional. E nós fomos desafiados, né, eu gosto de usar essa palavra desafio, a repensar essas nossas relações, né, entre professores, entre pesquisadores, entre estudantes, né? E assim, foi e está sendo, né, um grande desafio repensar a prática docente por essa perspectiva. As redes já estavam aí disponíveis, mas nem sempre se viu como um canal em que a gente pudesse fortalecer e utilizar, né, de modo crítico, né, e significativo. Então, frente a todos esses obstáculos, né, que nós estamos enfrentando, os professores da universidade também estão sendo desafiados, né, a repensar essas conexões aí, vamos dizer. Então, a nossa primeira pergunta de hoje é justamente sobre isso. Levando em consideração a sua atuação, né, como professora universitária, como pesquisadora, né, em cursos de formação de professores, seja na graduação ou na pós-graduação, qual é a sua visão, né, sobre esses desafios que estão sendo enfrentados nesse momento de crise por todos os profissionais da educação? Realmente são muitos desafios, sabe, Suelen? E quando eu pensei nessa questão, eu pensei em a gente não se concentrar apenas nesse momento tão atípico de pandemia, né? Eu acho que a pandemia veio para, sei lá, causar uma efervescência numa crise que já vinha se instalando antes que o coronavírus e a Covid-19 chegasse para a gente. Então, quando eu penso nos desafios, eu gostaria de pontuar um tempo de crise que é antes do Covid e depois do Covid. Antes do Covid, nós já tínhamos muitos desafios em termos de trabalhar a formação de professores, né? Desafios que vêm aí historicamente. Se a gente for andar muito para trás, a gente vai acabar trazendo coisas de muito longe. Mas pensando nos últimos 5 anos, 4 anos, 5 anos, nós tivemos muitos fatores, né, que foram se constituindo como desafios para o professor. E aqui, quando eu coloco desafio para o professor, eu imediatamente penso que os desafios que o professor enfrenta na sua prática docente, na sala de aula, na escola, a gente enfrenta também nas nossas, nos nossos programas e nas nossas ações de formação de professores. Seja na formação inicial, seja na formação em pós-graduação, formação em exercício, formação continuada. Então, tem uma questão que eu acho que é muito importante, que a gente pensar que, por exemplo, a questão do corte de gastos, a redução dos recursos para a educação, é um ponto que já vem desde antes. As reformulações da BNCC já vem desde antes. A ideia inclusive do uso das tecnologias, do ensino à distância, também vem muito fortemente nesses últimos 2 anos. E, principalmente, uma certa pressão ideológica, né? Ou seja, o professor, de repente, passou a ser doutrinador, o professor não pode falar em sala de aula, veio o Escola Sem Partido, a lei da mordaça, ou seja, nós já temos enfrentado esses desafios há muito, muito tempo. Em termos de formação de professores, nós temos uma formação que está mais pautada numa visão do professor enquanto construtor de sua identidade, enquanto um sujeito autônomo e principalmente como um profissional. Alguém que é formado para ser professor. E a gente vê nesse período de crise, antes da pandemia, a gente vê uma pressão enorme do professor e, às vezes, uma precarização da profissão docente. Tudo isso atinge muito a prática docente. Então, acho uma coisa que você menciona no seu projeto e na sua pergunta é quais são os desafios enfrentados pelos profissionais da educação. A gente tem que se lembrar que o professor é um profissional formado, ele tem um conjunto de saberes, de conhecimento que lhe é peculiar.
Aí chega o coronavírus, né, com a Covid-19, e a gente começa a ver novos desafios que se somam a desafios anteriores, que é como é que se trabalha remotamente, como se dá conta na sala de aula, né, com esse trabalho remoto. É possível instituir um ensino à distância assim, do dia para a noite? Como fica a formação de professores para um novo formato, para uma nova modalidade que se instala como se fosse algo bastante simples, comum e algo em que você possa transpor tudo que você fazia presencialmente para uma mídia, para uma tecnologia, né? Por mais expert que os professores pudessem ou possam ser no uso das tecnologias, essa transposição não é uma coisa simples. Vem as questões sobre a qualidade de formação, que tipo de formação que está sendo oferecida e o que é educar. Então, qual é a ideia de se educar? É colocar um conjunto de conteúdos disponível numa determinada plataforma para que o aluno leia. Como que a gente vai trabalhar todas as questões que a gente vem trazendo esses anos sobre como o aluno aprende, quais são as melhores formas de interação com o aluno, como as temáticas, elas podem ser exploradas em sala de aula. Então, são muitas questões construídas, né, ao longo de anos, que agora também, depois e nesse período de pandemia, de quarentena, a gente tem a pensar e refletir, discutir e, claro, procurar soluções. Então, eu vejo que os desafios são imensos. Primeiro seria continuar nossa luta, né, com relação a essa questão da dos cortes de recursos, lá a PEC 95, que limitou o teto de gastos, e a gente tem, assim, de forma muito explícita, esse corte do orçamento implicado na vida dos nossos professores. Por quê? Nós tivemos corte de bolsas de mestrado, cortes de bolsas de doutorado, nós temos uma certa, vamos dizer assim, um certo preconceito com a área de formação de professores. De repente, no discurso oficial, parece que qualquer pessoa pode ser professor, parece que qualquer teoria ela é possível, parece até que qualquer programa e que qualquer plataforma substitui um professor, ou seja, é uma precarização de uma formação e de uma profissionalização do professor que a gente vem, com o tempo, construindo. Em termos da pressão ideológica, a gente tem praticamente os mesmos desafios, eles são acrescentados, porque se antes nós tínhamos uma discussão sobre como o professor trabalha os conteúdos curriculares, como ele tematiza, contextualiza, torna isso interdisciplinar, numa formação mais integral do sujeito, nós agora temos como é que ele faz tudo isso, se agora a gente tem uma carência, além de recursos, de infraestrutura e de ferramentas tecnológicas para fazer isso remotamente. Então, há uma perda de qualidade, vão cercear o professor do seu discurso construído na experiência, construído na sua formação. Por quê? Porque agora tudo está restrito ao que cabe numa plataforma. As questões ideológicas continuam, porque a formação de professor que vem no sentido de incentivar essa autonomia e essa expansão, né, de ação que o professor tem na formação dos sujeitos, ela de alguma forma é cerceada. Ou seja, a gente tinha, antes do coronavírus, estava o Ministério aí aprovando e incentivando as denúncias de professores. E agora a gente está se expondo. Por exemplo, alguns sindicatos, algumas entidades estão questionando se os alunos, eu coloco até essa questão para o debate, que todos podem depois perguntar, se os alunos, antes da pandemia, estavam sendo incentivados a denunciar professores, o que um aluno pode fazer com um vídeo de um professor? Esse é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter nesse novo formato. Ou seja, o professor, além de preparar num formato novo,
além de estar preocupado com a qualidade, ele também está preocupado se essa perseguição ideológica que se tinha ao professor vai continuar e ainda mais vai ser documentada. Eu não sei se muitos de vocês lembram, há um tempo atrás a gente discutia a colocação de câmeras nas salas de aulas, né? Sim. Que iria vigiar o professor. Agora você imagina que o professor, com as mídias, ele está completamente registrado e exposto. Não que o professor tenha nada A a esconder. esconder, mas ele Sim. pode ser muito mais monitorado e controlado se o sistema assim desejar. Então, são muitas as questões que podem ser levantadas. Aí vem a BNCC, né? Nós temos a BNCC do ensino fundamental, já estava um pouco mais andada, já está em fase de implantação, pelo menos aqui no estado, aqui na cidade de Recife, né? A maioria dos municípios já conseguiu trabalhar o seu documento curricular e já está na fase de formação de professores. Chega a do ensino médio ainda em elaboração. E como que fica essa BNCC escrita para uma modalidade de ensino ser agora mudada, ser colocada dentro de um formato de trabalho remoto ou de trabalho por meio de plataformas e tecnologias. E aí vem mais outra discussão que é a tentativa de tornar a educação básica predominantemente por ensino à distância também vem antes da pandemia. A Sim. pandemia pode acelerar um processo que vinha sendo discutido, debatido e, claro, com todo o cuidado. Ninguém é contra o ensino à distância. As tecnologias são bem-vindas. Eu acho que todos nós aqui estamos usufruindo. Nesse momento, nós estamos usufruindo da tecnologia. Mas a gente não pode esquecer tudo que a gente construiu em termos de uma educação integral e de qualidade e simplesmente adotar um modelo simplificado que tem uma tendência, às vezes, muito conteudista, porque não foi planejado, sem infraestrutura na escola, sem infraestrutura para o professor, com um aluno também sem infraestrutura nas suas casas e sem um planejamento adequado. A gente tem que pensar na motivação do aluno, a gente tem que pensar na preparação do docente, ou seja, não houve formação para isso aí, né? E a gente tem que fazer a diferenciação. Uma coisa é usar tecnologias na educação, outra coisa é tornar a educação básica toda no formato EAD. A gente vai separando essas coisas e vai analisando elas cuidadosamente. Eu lembro que quando nós fizemos, já ainda lá em 1995, 98, por aí, na Rural, nós fizemos o primeiro projeto de curso à distância na licenciatura de Química. Participamos eu, a professora Regiane Martins e outras pessoas do departamento de Química, e eu lembro que nós recebemos uma assessoria da Open University, né, que veio uma pessoa de lá da Inglaterra e ela veio mostrar quais são as questões naquela época e que hoje ainda algumas delas perduram. E uma das questões que ela levantava como mais desafiante, já que nós estamos falando em desafio, no ensino à distância, era a questão da motivação do aluno. Nós vamos conseguir manter os alunos motivados na frente de um computador para participar, para se engajar, para discutir, para interagir os temas que a gente quer colocar? E a outra coisa seria esse preparo, né, do material. Se não for um material muito bem estruturado, muito bem preparado nesse formato, que gere essa motivação, a gente também tem outros desafios a cumprir. Ou seja, o que é educar, né, dentro desse contexto, que coisas que nós temos que nos preocupar, que questões nós temos que levantar, e eu acho que
são essas questões que se traduzem como desafios. Nós temos os desafios que já vínhamos tendo, porque a política mudou com relação à formação de professores, com relação à educação básica, com relação à formação de professores. Vou te dizer outro desafio. Se da BNCC do ensino médio nós temos itinerários formativos, e a BNCC vem, né? Ela vem com os itinerários. Se os itinerários formativos não dividem os componentes curriculares, química, física, biologia, na área das ciências naturais, e isso vem tudo junto, como é que é o planejamento do professor? Como é que é a ação? Se fosse dentro da sala de aula, como vai ser a ação do professor? Conjunta? Aí a gente pensa, poxa, é um tipo de interdisciplinaridade. Sim, como se constrói a interdisciplinaridade? É outro desafio. A interdisciplinaridade sempre foi um desafio. Como que trabalhamos questões conjuntas dos três componentes curriculares? Como isso iria acontecer dentro da sala de aula já era um problema e um desafio para os professores. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns professores da educação básica e eles estavam se perguntando como planejar. E ainda não havia uma definição muito clara de quem é que vai entrar na sala de aula naquele momento, quem não vai, e aí os planejamentos acabaram que estavam sendo feitos individualmente. E a interdisciplinaridade, um dos pontos básicos é fazer o planejamento coletivo. É preciso que todos estejam engajados num único planejamento interdisciplinar. Então, é um outro desafio. Agora, imagina esse desafio se o trabalho do professor vai ser remoto. Não é isso? Como vamos fazer química, física e biologia ao mesmo tempo, remotamente? Então, você soma aí esse desafio agora, depois da questão da pandemia. E aí a gente tem esse conjunto de desafios que a gente vai se perguntando e, ao mesmo tempo, vai se colocando como parte desse processo de achar uma solução. Sabe? Eu coloco os desafios, mas eu não tenho como concepção de desafio uma ideia de obstáculo que parece intransponível. Eu acho que desafio é aquela coisa que se coloca para a gente e que a gente vai atrás das soluções. Para isso, nós teríamos que ter muito apoio governamental do Ministério da Educação, tanto na formação do professor lá, continuada, inicial, quanto na escola, na educação básica. É preciso que o MEC entre com uma infraestrutura, é preciso que o MEC entre com suporte para o professor, e não que os pacotes sejam jogados. Aí, quando o desafio é jogado unicamente na mão do professor, tipo, faz umas tarefas aí e manda para os alunos. Veja, isso não condiz com algo que é planejado. Isso não condiz com uma ideia de planejamento para que a gente tenha uma expectativa de bons resultados. Afinal, a gente quer formar bem os sujeitos nessa sociedade. Então, os desafios são postos e eu acho que nós temos, dentro da formação do professor, a pesquisa em formação do professor, os professores que estão na sala de aula, a começar a pensar em propostas. Qual seria uma proposta? E aí, nesse sentido, eu acho, sabe, que o MEC deveria escutar os professores. Os professores deveriam ser convidados a lançar propostas de modelos. E não que o que a gente vê bem acontecendo já também antes dessa crise maior da pandemia, é que há uma intenção, né, de parceria público-privada na escola fez muito com que os pacotes de formação de professores fossem comprados a grandes empresas e eles vêm praticamente fechados. São metodologias, às vezes, fechadas, ninguém está dizendo que elas são necessariamente ruins, mas são fechadas que o professor parece que só tem que ser um operador.
Ele só tem que cumprir aquilo que já está colocado num pacote fechado. Isso mexe muito com, por exemplo, uma perspectiva de formação de professor, de autonomia, de subjetividade, de adequação a uma realidade que o professor tem. Às vezes, né, as metodologias elas não se aplicam à situação que o professor tem em sua sala de aula ou na sua região. Né? Nós temos um contexto muito vasto, né? Nós temos escolas com todo tipo de situações e de contextos, de infraestrutura, de público-alvo, né? Escolas que atendem pessoas da zona rural, escolas de indígenas, escolas de quilombolas, e nós temos aí isso, a formação específica, EJA, né? Jovens e adultos, e temos o aluno regular. Aí a gente vai se perguntando por que se acabou o ensino noturno? Porque tem muitas escolas que não ofertam mais o ensino noturno. Veja que essa é um desafio e uma crise que começa antes do coronavírus. Então, antes a gente já tinha isso. Então a gente percebe que uma escola que já estava sob ataque, ou a educação que já estava sob ataque, agora passa a ter desafios somados, né, para o combate ao coronavírus e para um modelo novo de educação que pode ter que ser instaurado depois dessa pandemia. Eu não sei se você quer que eu continue ou a gente abre um pouquinho. A gente abre um pouquinho para trocar, né? Colocar, eu estava anotando aqui alguns aspectos que a senhora foi levantando, né? A escola que eu trabalho na educação básica, que é a Escola Felisberto de Carvalho, ela é uma escola regular, né? E a gente ainda oferta os anos finais do ensino fundamental e começamos também a ofertar, desde o ano passado, o médio, né? Então, todos esses desafios, né, que a senhora coloca aí se aplicam perfeitamente a esse contexto no qual eu estou inserido e tantos outros profissionais estão inseridos, né? Então, essa criticidade sobre o que está sendo posto aí, né, como algo muito natural, né, do uso dessas plataformas, ela não vem bem assim. Eu tenho estudantes que não têm acesso à internet, não têm celular, né? Eu tenho professores que não têm acesso à internet, né? E muitas vezes não sabem utilizar aquela ferramenta no celular. E em nenhum momento se houve ainda a sensibilidade, né, dos governos em pensar esses aspectos. Foi simplesmente se agindo, né, frente a esse grande alarme, essa grande urgência de ter que dar continuidade a essa educação, né, para que os estudantes não ficassem ociosos e nem perdessem o ritmo de aprendizagem. Mas, conversando com alguns outros professores, a gente já se questionou, né? Como é que vai ser, inclusive, avaliada a evolução da aprendizagem desse estudante no período, né? Se você, em alguns casos, houve apenas a transposição de alguns exercícios, de algumas estratégias que eram feitas em sala de aula, né? Como a senhora coloca, sem planejamento, foram jogados na plataforma, o estudante perdido sem entender o que é para fazer, o profissional também perdido sem entender o que é para fazer, né? As linguagens não se encontram e ficam todos nesse universo sem refletir o após, né? Após essa imersão, após esse problema, como é que isso tudo vai ser avaliado? Então, a senhora destacou também as competências, né, que são tão faladas aí nesse documento da BNCC, mas, nesse momento, as competências socioemocionais, elas não são valorizadas, né? Uma vez que o estudante, ele está imerso em uma situação de crise, né, também, né? Ele está inserido, muitas vezes, em uma situação na casa dele, sem uma estrutura, sem ter um quarto, muitas vezes, compartilhando essa casa, que muitas vezes é de um único ambiente, um único vão, né? Em outros contextos, passando fome, passando necessidade, sem ter acesso à água, né? Sem ter acesso a esgoto. Então, tudo isso vai influenciar no processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma que influencia quando esse estudante chega na sala de aula, a gente sabe que ele traz toda essa bagagem, né? E enquanto profissionais sensíveis, a gente também tem que pensar esses aspectos. E no ambiente virtual, às vezes, a gente acaba, né, criando uma massificação e uma máscara também, né?
pensando que todos estão ali no mesmo padrão, sentadinhos, né, na sua mesinha, com o seu computador, com o seu celular, com acesso à internet, com isso, com aquilo. Na realidade, não está acontecendo isso, né? Eu tenho vários contextos que precisam ser observados. Outra coisa, né? Completar uma coisa que você falou aí, Suelen, que eu Sim. achei muito boa, que eu não tinha tocado. A avaliação, ou seja, como avaliar, é outra pergunta que se Isso. faz, e a exclusão. Veja que como a gente já vinha antes do coronavírus, com uma política que não era de incluir, né? Ou seja, quando acaba o ensino noturno, quando se persegue um pouco, né, a ideia das outras modalidades, da educação indígena, quilombola, né, o EJA também, quando não se dá suporte a esse tipo de modalidade de educação, o que é que a gente tem? A gente tem uma perspectiva de exclusão. Então, se a gente já Isso. vinha nessa perspectiva de exclusão, quando você levanta com a sua experiência na sua escola e que seus alunos não estão acompanhando e que muitos vão ficar de fora do que você está oferecendo para ele, ou seja, eu acho que os professores são sempre tão bacanas que os professores, eu estou vendo perto de mim, eu estou vendo lá os nossos alunos no PPGEC, eu estou vendo você aí, o seu depoimento, o esforço que o professor está fazendo para tentar suprir. Mas mesmo com Isso. todo esse esforço, ele não consegue incluir todo mundo por questões outras, como você citou. Então, qual é a resposta que a gente está tendo do Ministério da Educação do governo? É isso mesmo. Uns vão ficar de fora, ou seja, é a mesma política de exclusão e não de inclusão. Exatamente. E isso é muito triste de ver. Isso é É. muito E triste a muito gente grave, né? Muito e grave. muito grave. Agora você imagina, quando a gente falou, eu falei de várias modalidades, mas você já pensou na educação especial? Como é que você vai ensinar os surdos, as pessoas Isso. com deficiência visual e outras deficiências por meio de tecnologia? Eu Exatamente. vi um Inclusive, eu texto. tenho um estudante surdo também no ensino Pois médio, é. o Caio, né, que está se esforçando para poder utilizar a tecnologia a seu favor, mas a gente sabe que há limitantes, assim como para os outros também, né? Aprender a utilizar essas novas ferramentas não é simples. Pois é, eu escutei uma coisa muito interessante, só para fechar, que eu achei muito legal. Um colega que falou assim: ótimo, topo, vamos fazer, deixar aí correr o ano letivo, calendário aberto, contanto que o MEC dê para cada estudante desse país um computador, energia e internet, paga pela. Isso, Ainda assim, encontrar outros problemas, né? Como você diz, isso. espaço, saneamento, né? E assim por diante. Mas se ele, por exemplo, se o governo pensasse que não existe essa infraestrutura, aí já, por si só a gente já teria que pensar em outros modelos, né? Que não fossem tão de exclusão como esses que estão sendo colocados. Exatamente. E aí a gente começa a utilizar uma ferramenta, né, que deveria ser positiva, deveria unir as pessoas para ampliar abismos, né? Então, aquela pessoa que já se sentia à margem de discussões, né, à margem do uso de ferramentas, ela se sente constrangida muitas vezes por não estar participando do processo, mas na realidade ela não é a culpada, né? Os culpados, né, são aqueles que não estruturam políticas públicas que dão suporte para, de fato, essa educação ela ser universal como precisa, né, e atender essas diferentes demandas. Essa semana E, eu fiquei até emocionada, pois uma estudante que mora no campo, né, então ela não tem acesso à internet, né, facilmente, mas uma colega vizinha tinha internet e roteou para ela. E naquele minutinho que ela teve a internet roteada, ela teve a sensibilidade e responsabilidade de entrar em contato comigo para dizer que não estava fazendo as atividades porque simplesmente não tinha acesso. Né? Então, foi uma coisa que me deixou muito triste, né? Muito sensibilizada e emocionada, né? Por ver que são estudantes que querem também estar inseridos no processo, mas que têm sido negados, né? Afastados de tudo isso. isso. Seguindo, excelente, professora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se algumas pessoas colocaram perguntas, né?
Ó, o professor Alceu está dizendo aqui, professora, saudades, né? Todo mundo matando um pouquinho a saudade hoje. Eu mando um abraço mais uma vez, né? Monique, uau, encontrei essa live sem querer, que maravilha. Ah, que ótimo, querida. Abreu, um abraço. Professora Dani é referência no Brasil e no ensino de ciências. Muito bem. Oh, Professor obrigada. Emanuel Souto, né, também está conosco, professor do CAV, né, amigo também, pesquisador na área de ensino. Luiz, várias pessoas do PPGEC, né, estão presentes. Nara, comentando aqui, realmente, professora Dani. Senhora está de parabéns pela iniciativa e contribuição. Ah, obrigada, querida. Um abração. Se tiverem perguntas, né, ou comentários, vão mandando aqui. Meus estudantes de educação básica, estou vendo que tem muita gente aqui também presente, né? Então é isso mesmo. Vão comentando. Sumara, né? Professor Ricardo também, lá do CAV, está conosco, né? Vários profissionais, Gil, a gestora da nossa escola, amiga também, parentes, né? Muita gente, coordenadores, né? Clécia. Então, estou muito feliz com a participação de todos e vamos dar continuidade, que o papo está muito gostoso. Vamos aproveitar cada segundo. Bora sim. Vamos agora pensar um pouquinho essa questão da pesquisa científica, né, professora? A senhora fez esse resgate aí excelente sobre os desafios e, nesse contexto, a gente também tem os programas de pós-graduação e a pesquisa científica, né, que agora, para alguns, tem sido valorizada, né, mas outros ainda continuam na cegueira e nadando contra aí, fazendo, enfim, muitas bobagens, né? E fazendo questão de desvalorizar esse conhecimento científico, né? Então, a pergunta é: qual a relação entre a pesquisa científica desenvolvida nos programas de pós-graduação em educação e também na área de ensino, né? E essa prática docente? Quando eu pensei essa questão, eu lembrei, né, de alguns discursos e até visões de colegas de que há um abismo entre a universidade e a escola, né? E muitas vezes a gente percebe isso fortemente em outros tantos casos, né? Graças a Deus a gente já consegue ver também essa quebra e cada vez mais uma aproximação entre o que é vivido na universidade e o que é vivido na escola e as contribuições que ambas, né, instituições formativas podem dar aí nessa parceria. Então eu queria ouvir a senhora, né, sobre essa importância das pesquisas e a relação com a prática docente. Certo. Olha, um primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que a gente precisa, talvez, separar um pouco a pesquisa em educação da pesquisa em ensino. Eu lembro até que uma turma lá do nosso programa, nós fizemos um seminário e a turma tinha essa demanda. Por quê? Porque quando a gente fala de pesquisa em educação, a gente fala de um universo bem mais amplo do que a pesquisa em ensino, né? Quando a gente tem, por exemplo, as áreas colocadas no CNPq, né, nas agências de fomento, na CAPES, a gente tem sempre assim a grande área, que é as ciências humanas. Dentro da grande área das ciências humanas, nós temos a área, que é a educação, e dentro da área da educação, a gente tem várias sub-áreas. E uma das sub-áreas da educação é o ensino, e algumas vezes coloca ensino e aprendizagem. Só que a gente, claro, não significa que as coisas são tão destacadas e são separadas. A gente acaba, né, tendo uma pesquisa que passeia por todos esses campos, né, das áreas de conhecimento. Mas é certo que quando a gente fala pesquisa em educação, a gente está pensando em algo bem amplo, e quando a gente vem, por exemplo, a pesquisa de ensino, a gente está bem preocupado, né, com essa prática docente do professor na sala de aula. Então, eu aqui vou direcionar a minha fala mais para essa pesquisa em ensino. Porque não é que a pesquisa em ensino não leve em conta outras questões que a pesquisa da educação leva, mas é porque quando eu tenho como foco primeiro o ensino, essas outras questões vêm, Para um pouquinho. esses elementos têm dentro da prática de ensino, da prática docente do professor. Então, a gente tem
áreas, né, temáticas, focos temáticos, como a gente estuda, né, na pesquisa. Na pesquisa em ensino, e que também são parte da pesquisa de educação, com vários focos, né? A pesquisa ela pode se organizar com vários focos. A gente pode ter pesquisa especificamente na formação de professores, a gente pode ter pesquisas que são constituídas para ver a questão das aprendizagens, da construção de significados, construção de conceitos, pesquisas que vão pensar nas políticas públicas, aí vê, a pesquisa em ensino já começa a ver linhas que é da pesquisa grande em educação. Eu vou pensar nas políticas públicas. No caso do nosso programa, a gente pensa nas políticas públicas para o ensino de ciências. A gente pensa na educação não formal, ou seja, como é que se ensina ciências, né, num contexto que não seja aquele que é formal da escola. Pesquisas em currículo, como é que esse currículo, ele de alguma forma interfere na prática docente ou no ensino que se é feito em sala de aula. A pesquisa também acaba andando por as outras modalidades, ou seja, como é que eu formo um professor e preparo o professor para atender, como você está falando de Caio, né, o seu aluno, um aluno com deficiência, como é que a gente pensa na exclusão, na inclusão? Então, a gente pensa no ensino e, ao mesmo tempo, pensa numa temática mais ampla da educação, que é essa questão da inclusão, né? Há pesquisas também na área de tecnologias, ou seja, Isso. especificamente, nós temos diversas, né, pesquisas em CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade, ou Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ou seja, no contexto da pesquisa, são criadas várias temáticas e essas temáticas, elas são criadas não por outro motivo, mas para tentar chegar na escola, né? Isso. Mas você tem razão quando diz que relação é essa, então, que se estabelece. O que a gente tem como dado, em 2010 eu via isso quando eu fui fazer um pós-doutorado, né, como você leu lá na Inglaterra, eu participei de uma conferência que foi, como tema da conferência, veja, lá na Inglaterra. Por que é que as pesquisas ainda têm tão pouco impacto nas práticas? Então, nós temos isso como dado. Eu posso dizer para você que há um movimento de aproximação, mas eu não posso aqui dizer que essa aproximação chegou num ponto que seria ótimo, né? Que a gente gostaria de ver escola, academia, o professor e o pesquisador bem articulados numa conversa que flui, né? Numa conversa de troca. É bom a gente salientar que há uma certa tendência de ver que, até mesmo por pecado da academia, às vezes por preconceito na escola, de ver essas relações com algum tipo de preconceito, ou seja, a escola pensa que a universidade só chega para trazer, né? E algumas pessoas na universidade acham que vão sempre levar para a escola, Isso. isso prejudica a articulação, e por outro lado, é a gente perceber na universidade que, muito pelo contrário, a escola traz para a universidade uma realidade que ela se alimenta, da qual ela se alimenta para criar novas questões. Então, eu acho que vamos dizer assim, um obstáculo que pode ter nessa relação e nessa articulação maior de pesquisa e ensino são essas imagens, às vezes, que se formam, né? Mas o certo é que, quando nós fazemos pesquisa em ensino, lá na universidade, aí eu estou falando um pouco da minha experiência no PPGEC, né? Muitos alunos do PPGEC estão aí, que é o programa de pós-graduação em ensino de ciências lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a gente tenta, né, tenta fazer essa articulação mais próxima possível. Claro que são dois contextos que se constituem diferentemente, e é de se esperar que, se constituindo diferentemente, eles não sejam iguais, mas eles não podem também ser tão afastados. As políticas que vinham sendo implementadas, né,
há alguns anos atrás, era uma política de favorecer cada vez mais essa aproximação. Então, eram muitos programas, né? Nós tivemos lá no PPGEC o observatório, né? E o observatório, ele era um programa que era exatamente de incentivo, né, a ver a produção acadêmica e a formação de professores. A gente tem, no nível da formação inicial, o PIBID, a residência pedagógica, em termos de formação continuada, o PAFO. Então, quando a política pública é uma política que quer ver esse impacto maior e essa articulação maior, pesquisa e educação, eu acho que isso favorece, porque é preciso mesmo que tenha esse tipo de incentivo, né? De que a pesquisa se aproxime da escola e a escola se aproxime da pesquisa, né? Que a gente vá fazendo essa troca. Mas o certo é que ainda temos aí desafios a vencer para que essa articulação seja melhor e o impacto das pesquisas, e aí eu vou dizer também pelo outro lado, o impacto das experiências escolares nas pesquisas, eles sejam maiores, né? O que eu posso te dizer das contribuições, ou seja, o que é que essas pesquisas trazem? Quando eu fiquei pensando, como é que eu posso analisar essa contribuição? O certo é que a gente, às vezes, tem uma expectativa de que cada pesquisa, e isso é muito, muito comum quando a gente entra para fazer o doutorado, para fazer o mestrado, a gente quer resolver um problema assim, mesmo que ele tenha anos, que ele seja, sabe, intrínseco da escola, a gente quer sair com o nosso trabalho ali, resolvendo aquele problema de uma vez por todas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente vai aprendendo quando entra nessa dinâmica da pesquisa e ensino é que os problemas, eles são abordados e eles vão crescendo na sua, né, na sua forma de serem tratados, discutidos, debatidos, das soluções que são tentadas, das novas questões que começam, ou seja, esse é um processo contínuo. E a gente vai perceber isso, talvez, ao longo de uma linha histórica. Se a gente pegar um tempo atrás e pensar no que era o ensino há 40 anos atrás, eu diria para você, poxa, houve muita mudança, não é isso? Então, a gente tem um impacto. Não há como dizer que a mudança aconteceu pela própria experiência escolar. Ela sozinha foi criando novos modelos, foi fazendo levantando novas questões, fazendo novas experiências. Eu acho que esse impacto, olhada numa linha histórica, ele é mais perceptível. Ele não é tão imediato, mas se a gente comparar um ensino tradicional, um ensino comportamentalista, de reforço positivo, reforço negativo, nota por disciplina, por exemplo. Eu, no meu boletim, olha que eu não sou tão velha assim não, viu, gente? Mas no meu boletim eu tinha nota de comportamento. Ainda tem nota de comportamento hoje, Suelen? Não explicitamente, né? Mas às vezes a gente faz aquela sugestão, né? Para participação, ponto de participação, né? Ponto de entrega, de perguntas, não sei o quê. É como se fosse uma estratégia para estimular o estudante, mas no boletim não aparece explicitamente, não. No meu boletim tinha lá o item comportamento, para saber se comportou bem, se comportou mal durante as aulas. Ou seja, se a gente pegar desse tempo para cá, você vê que muita coisa mudou. E não tem como a gente não achar que é toda essa discussão nessa troca, seja a pesquisa colocando questões, seja a escola trazendo demandas e também colocando questões, ou a pesquisa também trazendo demanda, que acaba a gente chegar, né? A gente chegar a um tempo onde a gente hoje está discutindo questões, elementos, onde o professor hoje não é aquela pessoa né, que se impõe na sala de aula como autoridade, ou seja, a gente aí tem a ideia do professor mediador. Então, se a gente for pensar em termos de contribuições, a gente vê que houve, sim, né, um avanço grande. É tanto que quando chegam esses projetos que são de exclusão, projeto de cerceamento, autonomia do professor, projetos de evangelização
no sentido de doutrinação, sabe, de confessional na escola, a gente vê que isso é um retrocesso há 40, 50 anos atrás, né? Essa escola aberta que nós temos hoje, de discussão e de debate, com temas que são relevantes, é uma conquista. Eu diria que há 20 anos atrás, com os primeiros parâmetros curriculares nacionais, que nós tivemos lá para 1998, né? Foi o primeiro, saiu uma versão de 2000 e o documento foi modificando, porque currículo é mesmo dinâmico. Eu diria que foi esses parâmetros trouxeram elementos que são positivos. Esse é quase um consenso na área educacional do quanto que a existência de parâmetros curriculares que falavam de contextualização, que fala sociocultural, que falavam de práticas investigativas, de temáticas, de temas transversais, foi um ganho que nós tivemos. Mas aí a gente vai vendo que, por exemplo, nessa linha histórica, de um ensino tradicional se passou, né, por outros. Por exemplo, a gente já teve tempo que o método científico era o método didático, que era o conhecido ensino por descoberta, né? O aluno vai descobrir sozinho o seu conhecimento. E a gente, às vezes, até é bom saber dessa linha histórica, por quê? Porque tem metodologias que estão vindo como se fosse uma novidade, que às vezes é uma volta a esses modelos antigos. Eu dizer assim, o aluno aprende por si só, eu já escutei isso de algumas pessoas. O aluno aprende por si só e o professor só vai perguntar para ele o que é que ele aprendeu. Isso faz parte de um método que já foi, assim, reiteradamente comprovado que não funciona, né? Então, a gente vai e passa por discussões da pesquisa, da filosofia, da psicologia, da didática, em que vão se mostrando elementos, por exemplo, até um dia desse, aquela ideia que todo mundo fala, né? De se pensar que o aluno é um papel em branco e que eu vou ensinar tudo a ele, ainda era muito predominante. Hoje ele existe, mas a gente já tem um discurso em que o professor sabe que o aluno tem suas próprias ideias. Até a gente chegar à ideia de que o ensino, né, o processo educacional, ele inclui a pessoa de uma forma mais inteira. Então, você tem um contexto em que a pessoa vive, você tem a história dos sujeitos né, que estão ali sendo formados, você olha para as demandas que ele tem, para as expectativas de vida que ele tem, o que é que ele quer aprender, onde é que ele pode chegar. Então, o que é que eu quero, né, ensinar e que tipo de sujeito eu vou constituir? É nesse sentido que hoje educar é muito mais do que focar em conteúdos. É por isso que o medo que se tem é quando a gente falar muito nessa coisa apressada, né, de somente jogar conteúdos em ferramentas digitais e achar que o aluno vai aprender, se isso não vai representar um retrocesso. Por quê? Porque nós chegamos num tempo em que o aluno, ele vai, como você mesmo falou, ele vai também se constituir sujeito no processo educacional. Ele não vai só aprender os conteúdos, ele tem as competências emocionais, sociais, e olha que essa questão de competência também já foi muito discutida, né? A versão 2 da BNCC, antes do golpe de 2016, a versão 2 não tinha competência, ela falava em práticas sociais, né? As práticas de linguagem, as práticas científicas, as práticas de convivência, as práticas de viver, é muito mais do que competências. Mas a gente, né, reconceitualizando, a gente já tem isso no currículo, a gente fala dessas competências emocionais, sociais, que também são desenvolvidas na escola. Um minutinho, professora, desculpa lhe interromper, mas o Instagram ele vai desconectar a gente agora, porque já vai fazer 1 hora. Eu queria saber se a senhora pode voltar com a gente para a gente ir continuando a discussão.
Viu, Claro. pessoal? Voltem. Vai cair a live daqui a 10 segundos. Eu tô vendo a contagem regressiva aqui. Mas a gente volta. Tá excelente a conversa. Tem algumas coisas ainda pra gente